Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Sejam bem-vindos a este vídeo. Esta é a leitura bíblica diária. Ainda gravando aqui com a Bíblia eletrônica, porque estou sem internet. Hoje é dia 24/7, pouquinho mais de 0 horas agora. Então sejam bem-vindos à leitura bíblica diária de hoje, onde vamos ler Gênesis capítulo 49, capítulo 50, encerrando assim o livro de Gênesis e fazendo a leitura do capítulo 1 de Êxodo. Está bem? Seja bem-vindo. Gênesis 49. Depois chamou Jacó seus filhos e disse: Ajuntai-vos para que eu vos anuncie o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi a Israel vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força, e as primícias do meu vigor, preeminente em dignidade e preeminente em poder, descomedido como a águia. Não reterás a preeminência, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste. Sim, ele subiu à minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu concílio não entres, ó minha alma. Com a sua assembleia não te ajuntes, ó minha glória. Porque no seu furor mataram homens, e na sua teima rajetaram bois. Maldito o seu furor, porque era forte. Maldita a sua ira, porque era cruel. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão teus irmãos, e a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Diante de ti se prostrarão os filhos de teu pai. Judá é um leãozinho. Subiste da presa, meu filho. Ele se encurva e se deita como um leão, e como uma leoa, quem o despertará? É a sua decisão. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão os povos. Atando ele o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira seleta, lava as suas roupas em vinho e a sua vestidura em sangue de uvas. Os olhos serão escurecidos pelo vinho e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no litoral, será ele ancoradouro de navios, e o seu termo estender-se-á até Sidom. Isacar é jumento forte, deitado entre dois fardos. Viu ele que o descanso era bom e que a terra era agradável. Sujeitou os seus ombros à carga e entregou-se ao serviço forçado de um escravo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, de modo que ao serviço forçado, de modo que caia o seu cavaleiro para trás. A tua salvação tenho esperado, ó Senhor. Quanto a Gade, guerrilheiros o acometerão, mas ele por sua vez os acometerá. De Assé o seu pão será gordo, ele produzirá delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto a uma fonte, e seus raminhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura,
e o flecharam e perseguiram, mas o seu arco permaneceu firme, e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, o pastor e o rochedo de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos céus em cima, com bênçãos do abismo que jaz embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excedem as bênçãos dos montes eternos. As coisas desejadas dos eternos outeiros, sejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã devorará a presa, e à tarde repartirá o despojo. Todas essas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois lhes deu ordem, dizendo-lhes: Eu estou para ser congregado ao meu povo. Sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Manre, na terra de Canaã. Cova esta que Abraão comprou de Efron, o Eteu, juntamente com o respectivo campo, como propriedade de sepultura. Ali sepultaram a Abraão e a Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaque e a Rebeca, sua mulher. Ali eu sepultei a Leia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Acabando Jacó de dar estas instruções a seus filhos, encolheu seus pés na cama, expirou e foi congregado ao seu povo. Vamos para o capítulo de número 50, último capítulo de Gênesis. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou a seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. Cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias da embalsamação. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados, pois, os dias de seu choro, disse José à casa de Faraó: Se agora tem achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro, e em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, deixa-me subir, peço-te, e sepultar meu pai, então voltarei. Respondeu Faraó: Sobe, sepulta teu pai, como ele te fez jurar. Subiu, pois, José para sepultar seu pai, e com ele subiram todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José, e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus pequeninos, os seus rebanhos e o seu gado. E subiram com ele tanto carros como gente a cavalo, de modo que o concurso foi muito grande. Chegando eles à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali um grande e forte pranto. Assim fez José por seu pai um grande pranto por 7 dias. Os moradores da terra, os cananeus, vendo o pranto na eira de Atade, disseram: Grande pranto a este dos egípcios? Pelo que o lugar foi chamado Abel-Mizraim, o qual está além do Jordão. Assim os filhos de Jacó lhe fizeram como eles lhes ordenara, pois o levaram para a terra de Canaã, e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado como campo, como propriedade de sepultura, a Efron, o Eteu, em frente de Manre. Depois de haver sepultado seu pai, José voltou para o Egito, ele e seus irmãos, e todos que com ele haviam subido para sepultar seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: Porventura José nos odiará e nos retribuirá todo o mal que lhes fizemos. Então mandaram dizer a José: Teu pai antes da sua morte nos ordenou: Assim direis a José: Perdoa a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai,
E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis que nós somos teus servos. Respondeu-lhes José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhinhos. Assim ele os consolou. Ele lhes falou ao coração. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maqui, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Depois disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir daqui desta terra para a terra que jurou a Abraão e a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará e fareis transportar daqui os meus ossos. Assim morreu José, tendo 110 anos de idade, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Meus irmãos, meus amigos, fim daqui Gênesis, o livro de Gênesis, e passamos agora ao capítulo 1 do livro de Êxodo, onde vamos ler o primeiro capítulo de Êxodo. Então vamos lá. Ora, estes são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito. Entraram com Jacó, cada um com a sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó, foram 70. José, porém, já estava no Egito. Morreu, pois, José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Depois os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se e tornaram-se sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. Entremente se levantou sobre o Egito um novo rei, que não conhecera a José. Disse ele ao seu povo: Eis que o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e se retire da terra. Portanto, puseram sobre eles feitores, para os afligirem com suas cargas. Assim os israelitas edificaram para Faraó cidades, armazéns, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais este se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Por isso os egípcios faziam os filhos de Israel servir com dureza. Assim eles amarguravam a vida com pesados serviços em barro e em tijolos e com toda sorte de trabalho no campo. Enfim, com todo o seu serviço, em que os faziam servir com dureza. Falou o rei do Egito às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: Quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os seus assentos, se for filho, matá-lo-eis, mas se for filha, viverá. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes ordenara, antes conservavam os meninos com vida. Pelo que o rei do Egito mandou chamar as parteiras e as interrogou: Por que tens feito isto, e guardado os meninos com vida? Responderam as parteiras a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, pois são vigorosas, e já têm dado à luz antes que a parteira chegue a elas. Portanto, Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Também aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele lhes estabeleceu casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Bem, meus amigos, meus irmãos, termina aqui a leitura bíblica diária de hoje. Se você gostou da leitura,
dê um curtir aí, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, nos siga aí nas nossas redes sociais, está na descrição desse vídeo os links das nossas redes sociais, Facebook, junte-se ao nosso grupo Mensagens que Edificam, faça seu comentário, mande a sua sugestão, a sua crítica, se inscreva neste canal para você receber em primeira mão todos os vídeos das leituras bíblicas diárias. Então, que Deus abençoe vocês, fique na paz do Senhor Jesus Cristo, até a próxima leitura bíblica diária e tchau! Deixa muitos likes.